E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bem? E aí, estamos aqui voltando às nossas atividades de maneira remota, né, por causa da pandemia do coronavírus. E aí temos que manter essa quarentena, né, esse distanciamento social, para que a gente possa achar uma solução, né, até surgir uma solução para esse vírus. Estamos aqui em ritmo de São João, viu? Tem que aproveitar a festa junina, que esse ano infelizmente não vai ter, mas estamos aqui no mesmo ritmo. Pessoal, a gente começou a falar no mês que a gente estava trabalhando de maneira presencial, né, sobre o Brasil. Falei para vocês que o 7º ano a gente vai trabalhar as características do território brasileiro. Então a gente viu as características gerais, né, as ilhas econômicas do território brasileiro. E aí a gente agora vai falar da população brasileira, certo? Então, o Brasil é um país populoso e pouco povoado. O que significa isso? Essas expressões, né? Então, populoso significa que ele tem uma grande população absoluta. População absoluta é o total da população do país, certo? Então, o Brasil ele tem 210 milhões de habitantes aproximadamente, certo? Então, essa quantidade de habitantes leva o Brasil a ser o 5º país mais populoso do mundo. Então, o Brasil é o 5º país em número de habitantes do mundo. Por isso que a gente diz que o Brasil é um país populoso. Só que o Brasil é um país pouco povoado. O que significa povoado? Povoado está diretamente ligado à população relativa. Pouco povoado, população relativa pequena. O que é a população relativa? Ou densidade demográfica, é a mesma coisa. É o número de habitantes dividido pela área. Então, vou pegar toda a população do Brasil, 210 milhões de habitantes, vou dividir essa população pela extensão do território brasileiro, 8 milhões 550 mil e alguma coisa, quilômetros quadrados, e aí nessa divisão eu vou ter que o Brasil vai possuir aproximadamente 24,4 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Por isso que a gente afirma, esse valor de 24,4, ele é um valor pequeno, certo? Então, a gente afirma que o Brasil tem uma população absoluta grande, um total de habitantes, né, um número considerável, 5º país do mundo, então ele é populoso, mas a distribuição dessa população pela área, né, a divisão do número de habitantes pela área dentro do território brasileiro é pequena. 24,4 habitantes por quilômetro quadrado é pequena. Então, o Brasil é pouco povoado. Então, aqui a gente vê os dados aqui, ó. População absoluta, densidade demográfica, certo? Então, o país mais populoso do mundo é a China. 1 bilhão 398 mil e alguns habitantes. Então, quando a gente divide a população da China pelo tamanho do território chinês, a gente tem 145 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a gente pode dizer que a China é um país populoso e povoado. Já a Índia aqui também, ó, é o 2º país mais populoso do mundo, é o que tem a 2ª maior população do mundo, né? Quando a gente divide a população da Índia pelo número de habitantes, a gente vê que tem 386 habitantes por quilômetro quadrado, que torna a Índia também um país populoso e povoado. Já que o Canadá 35 milhões de habitantes. Então, o Canadá é pouco populoso, 4 habitantes por quilômetro quadrado, pouquíssimo povoado, certo? Brasil, ele é populoso, né? Esses dados aqui já são dados mais antigos, né? A população já aumentou, e ele é pouco povoado. E a distribuição da população brasileira, pessoal, dentro do território brasileiro, ela se dá de maneira desigual, por uma série de fatores, né? O principal deles é a ocupação do território brasileiro desde a chegada dos portugueses e
fatores naturais como a ocorrência da floresta amazônica, o que faz com que a maior parte da população brasileira se concentre no litoral, no extremo leste do país, nas regiões sul, sudeste e nordeste, e a menor parte da população brasileira se concentre no norte e centro-oeste, certo? Principalmente por causa da incidência da floresta amazônica. Então, a distribuição da população dentro do território brasileiro, ela é desigual, né? Então, a densidade demográfica do Brasil, aqui, ó, na região norte, 4,65 habitantes por quilômetro quadrado. É a menor densidade demográfica do Brasil. A maior está onde? No sudeste, 94,04 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, há uma desigualdade na distribuição da população brasileira. Muita gente se concentrando nessas três regiões, a maior parte da população, aqui, ó, e a menor parte da população no centro-oeste e no norte do Brasil. Censo ou recenseamento. Como é que se calcula a população brasileira? Como é que você identifica isso aí? De 10 em 10 anos, o governo, por meio do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, ele faz o levantamento da população brasileira, que é o censo demográfico. Vai uma pessoa credenciada na sua residência, né, na residência dos seus pais, chega lá, ele vai perguntar quantas pessoas tem vivendo ali, qual a idade delas, se quem trabalha, né, se estuda. Então, ele faz todo um levantamento para ter as características da população brasileira. Então, ó, a diferença aqui, o censo de 2000 para o censo de 2010. Você percebe que em todas as regiões, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, em todas as regiões a população aumentou. A população brasileira ela ainda continua crescendo. Para que o governo quer saber isso aí, pessoal? Né? Então tá aqui, ó, né? O levantamento, o governo fica sabendo quantas vagas na escola de ensino fundamental, médio e universidade devem ser criadas, certo? Se tem mais jovens, se tem mais adulto, né? Quantos empregos devem ser criados? Quantas habitações precisam ser construídas? Ah, tem muita gente que não tem casa, então precisa se criar, né? Quantos leitos de hospitais precisam ser criados, entre outras coisas, né? Então, tudo isso, todo esse levantamento, né, o governo se baseia no censo demográfico da população brasileira. Novamente, repetindo, é feito de 10 em 10 anos. Esse ano era para está acontecendo o recenseamento, só não está acontecendo por quê? Por causa da pandemia do coronavírus. Se a gente tem que manter o distanciamento social, não faz sentido a gente mandar pessoas para casa de todo mundo, certo? Então, o censo, como várias outras coisas, vão ser adiados provavelmente para o próximo ano. Crescimento da população brasileira. Como a gente viu, né, a população brasileira ela continua crescendo. Mas o que faz a população brasileira crescer? 2 fatores. A imigração, que é a chegada de pessoas de outros países no Brasil, e o crescimento natural da população, certo? Que é a diferença entre a taxa de mortalidade, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, tá bom? Então, observem aqui, a migração, pessoal, ela foi extremamente importante no Brasil, principalmente após a abolição da escravatura, quando chegaram, a gente tem os maiores picos de imigrantes dentro do território brasileiro. Até 1960, entre 1960 e 1970, a imigração influenciava na quantidade de pessoas que viviam aqui no Brasil, né? Hoje, né, de 1970 até os dias atuais, a influência é mínima, porque a quantidade de imigrantes é mínima, certo? Então, a imigração hoje ela influencia muito pouco na dinâmica da população brasileira.
no aumento da população brasileira. O principal fator hoje é esse aqui, crescimento natural da população, onde eu tenho uma diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, aqui você observa o crescimento, né? Natalidade 45, mortalidade 26, total 19, né? Então, você observa, ó, existe um momento, né, que ela era igual, depois aumentou o crescimento vegetativo e agora a gente tem uma redução do crescimento vegetativo, do crescimento natural da população brasileira. As pessoas estão nascendo menos e também está morrendo menos. Então, o crescimento natural ele está diminuindo, né? Razões para a queda da natalidade, certo? Por que a natalidade no Brasil, por que os nascimentos no Brasil estão diminuindo? Né? Por que as mulheres estão tendo menos filhos? Que é o que a gente chama de taxa de fecundidade. Casamentos tardios, as pessoas estão casando mais tarde. Emancipação feminina, as mulheres estão cada vez mais independentes, buscando o seu lugar no mercado de trabalho, né? Não tem mais aquela questão da mulher ficar em casa cuidando dos filhos, não. A mulher ela está, né, crescendo, vem numa crescente constante. Menor número de filhos por casal, né, já é um fato. Se você pegar a quantidade de filhos que seus avós tiveram, que seus pais tiveram, você vai ver que há uma diminuição. Difusão dos métodos anticoncepcionais, quer dizer, a possibilidade, né, das pessoas terem relação sexual sem engravidar. Modelo urbano de vida, né? É um fato, são dados que comprovam que no interior as pessoas tendem a ter mais filhos do que as pessoas da cidade, né? Então, quanto mais urbanizado é o local, menor a quantidade de filhos por casal. Famílias formadas por casais gays, né, que é o novo tipo de família que a gente tem. Esses casais tendem a adotar crianças, mas, né, querendo ou não, levam a diminuição da taxa de nascimento e aumento dos casos de aborto, né? As pessoas terminam por interromper a gravidez de maneira prematura. Então, todas essas razões levaram à queda da taxa de natalidade. Queda da taxa de mortalidade. Diversos fatores explicam a redução no Brasil e do mundo, né? Não somente no Brasil, mas no mundo, tanto a natalidade como a mortalidade vem diminuindo. Por quê? Progresso da medicina, né? Então, a medicina vai avançando e aí vai se achando soluções para as doenças, o que a gente está esperando aí para o coronavírus. Melhoria nas condições sanitárias, rede de tratamento de esgoto, lixo, tratamento de água. Então, tudo isso faz com que a diminuição na quantidade de doenças e na quantidade de mortes. Maior conscientização da população em se prevenir, em fazer atividades físicas, em ter alimentação saudável, né, em buscar uma melhoria de vida, certo? Então, quanto mais a população se conscientiza, menor é a taxa de mortalidade. Quanto menor a taxa de mortalidade, maior a expectativa de vida, certo? Que é a esperança de vida ao nascer da população. Então, já é um fato que a população brasileira está ficando cada vez mais velha, né? Porque diminui a mortalidade, as pessoas vão vivendo mais, certo? Então, a expectativa de vida no Brasil, ela vem subindo, hoje ela é em torno de 75 anos, desculpa, certo? Migração, né? Uma coisa que está diretamente associada à população. Vamos entender o que é a migração, pessoal. Deslocamento de indivíduos de uma região para outra, ou de um país para o outro, envolvendo mudança permanente de residência. Então, nós temos dois tipos de migração, pessoal. Migração externa ou internacional, quando um indivíduo sai de um país voluntariamente para outro. Pessoal, por que voluntariamente? Porque se não for voluntário, é refugiado. Só é migração se for voluntária. Migração interna é aquela que ocorre dentro do país. Então, a externa ou internacional é que ocorre de um país para o outro, e interna é a migração que ocorre dentro do próprio país.
Diferença entre emigrar e imigrar. O que é emigrar? É você sair. Eu vou sair do Brasil, vou para Nova Zelândia porque lá não tem mais caso de coronavírus. Então, eu sou um emigrante, certo? Com E. Por quê? Porque eu estou saindo do meu país de origem. Imigrante é aquele que chega de outro país no Brasil. Uma pessoa veio da Itália para o Brasil, ninguém quer receber ele por causa do coronavírus. Então, ele é um imigrante, certo? Prestem atenção, não esqueçam disso. As migrações internas do Brasil. Nós tivemos alguns fluxos de migrações internas do Brasil. O primeiro deles, entre 1950 e 70, onde o principal fluxo era a saída de pessoas do Nordeste para o Sudeste, principalmente por causa da industrialização do Brasil, e também em busca do Centro-Oeste, né, por causa da construção de Brasília. Em 1970, esse fluxo continuou do Nordeste para o Sudeste, mas surgiu também, né, do Sul e Sudeste para o Norte e Centro-Oeste do Brasil, por causa da abertura de novas rodovias, as pessoas em busca de trabalho, né, por causa da abertura da nova fronteira agrícola brasileira, com a produção de soja no Cerrado, na região da Amazônia. Então, tudo isso fez com que as pessoas migrassem para essa região. E na década de 90, né, os fluxos migratórios diminuíram e a gente tem uma migração de destaque, que é o que a gente chama de migração de retorno. É as pessoas saindo do Sudeste e voltando para o Nordeste. Algumas capitais do Nordeste se industrializaram, né? Programas do governo fazem com que a população se fixe melhor no território, né? Então, eles pretenderam e conseguiram retornar para o Nordeste brasileiro. Migrações internas são aquelas que ocorrem dentro do território brasileiro, né? Dentro do território de um país. Então, aqui no Brasil, vamos destacar 3, né? O êxodo rural, saída de pessoas do campo para a cidade, né? Do meio rural para o meio urbano. Essa é uma das principais migrações que a gente tem. E outros 2 tipos são a transumância, que é o deslocamento populacional que ocorre em certos períodos do ano. Por exemplo, o período de corte de cana na região do Sudeste. Esse período dura o quê? 2 meses cada semestre. Então, a pessoa sai do Nordeste, vai para lá, trabalha esses 2 meses e depois retorna. Isso é chamado de transumância. E migração pendular, diária, né, da população que se desloca da periferia para o centro ou vice-versa, ou de uma cidade para outra. Por exemplo, o professor Egli mora em Teresina, mas trabalha em Timon. Então, todo dia ele sai de Teresina, vai para Timon, depois retorna para Teresina. Ele faz um tipo de migração, que é chamada de migração pendular, certo? Que é um movimento diário, tá bom? Então, a gente tem esses 3 tipos de migrações internas. E a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido, desculpem. Estudem, certo? Fiquem em casa, né? Vamos se prevenir. E aí, respondam a atividade, qualquer dúvida, é só falar.